Olá, alunos. Nós vamos ver o problema número 13. Esse problema também está no Halliday. Ele está na página 113. É o exercício do capítulo 5. É o exercício número 13. Então vamos ler o exercício para a gente resolvê-lo. Na verdade, eu vou resolver somente a primeira, a letra A, né? E depois vocês vão resolver as demais, né? Então ele diz o seguinte: a figura 533 mostra um arranjo no qual 4 discos estão suspensos por cordas. A corda mais comprida, no alto, passa por uma polia sem atrito e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede a qual está presa. As tensões nas cordas mais curtas são T1 igual a 58,8 newtons, T2 igual a 49 newtons e T3 igual a 9,8 newtons. Quais são as massas? Item A do disco A, item B do disco B, item C do disco C e item D do disco D. Então, percebam, aqui está a figura do nosso sistema, né? E o que ocorre? Eu já tenho aqui, eu recomendo que você desenhe novamente essa figura e desenhe essa figura um pouquinho maior, né? Para que você tenha espaço para fazer o exercício. E tem um detalhe, não é, gente? O que a gente precisa ter é deixar bem legível a resolução, porque isso ajuda você a entender o problema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler novamente o problema e começar a trabalhar esse problema. Então ele diz o seguinte: a figura mostra um arranjo no qual 4 discos estão suspensos por cordas. A corda mais comprida no alto passa por uma polia sem atrito e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede a qual está presa. Então essa corda aqui, ó, o que ela faz? Ela puxa a parede com uma força de 98 newtons. Então eu vou chamar essa força de tração 98 newtons. Ora, o que acontece? Eu tenho a tração aqui nas duas pontas dessa corda, né? Então, o que vai ocorrer? Eu posso dizer também que eu tenho aqui uma tração aqui no mesmo valor de 98 newtons, que vai ser transmitida por essa barrinha aqui, também de 98 newtons. Bem, o interessante é o seguinte: a gente tem que isolar, né, os corpos para a gente poder resolver esse problema. Então, o que vai me interessar agora para a resolução do problema é somente o corpo A. Então, vejam, quais são as forças que vão atuar no corpo A? Eu tenho essa atração aqui. E o que acontece? Essa atração não deixa o corpo A cair, mas eu ainda tenho duas forças atuando no corpo B, do corpo A. Vejam, essa corda está puxando o corpo A para baixo, então eu tenho aqui essa força que ele chamou de T1, que está valendo 58,8 newtons. E eu ainda tenho o peso dessa bolinha, né, dessa carguinha. Então aqui eu vou chamar de peso de A. Bem, o que me interessa então é somente o corpo A. Então você isola, isso aqui é o que a gente chama de diagrama de corpo isolado, né? De corpo livre. Então você tem aqui, né, as forças que atuam somente no corpo A. Bem, o que acontece? Esse arranjo ele está suspenso, ou seja, ele está em repouso. Então a gente tem que lembrar da primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Que se a força resultante
num corpo, num sistema for zero, o que vai ocorrer? Esse corpo ou vai estar em repouso ou vai estar em movimento retilíneo uniforme. Se isso aqui está suspenso, ele está em repouso. Então, se isso aqui está em repouso, o que acontece? Eu vou aplicar a primeira lei de Newton, que diz o seguinte: se o corpo está em repouso, a força resultante que atua sobre esse corpo vale zero. Aqui eu posso pensar também o seguinte: para a força resultante valer zero, o que tem que ocorrer? Esse sistema de forças aqui tem que se equilibrar. Então vejam, eu tenho uma força para cima, vertical para cima, de 98 newtons, e tenho duas forças também verticais para baixo, uma de 58,8 newtons e a outra eu não sei o valor. Então o que eu posso dizer? Que esta força azul aqui, que eu desenhei em azul, ela tem que equilibrar as outras duas forças. Uma está em vermelha e outra está em verde. Então eu posso escrever isso, ó, o T tem que ser igual ao PA mais T1. Sobre que o T eu tenho um valor, 98 newtons. O PA eu não sei. E o T1 eu também tenho um valor. O T1 é 58,8 newtons. Bem, aqui está somando, eu passo para lá, subtraindo. Então, 98 menos 58,8 é o peso de A. Eu vou fazer essa conta, né? Vou colocar até aqui, 98 menos 58,8, 39,2 newtons. Ora, mas ele não perguntou o peso, ele perguntou qual é a massa do disco A. Então, a gente sabe que peso é o quê? A massa vezes a aceleração da gravidade. Isso vai dar 39,2. E a gente sabe que a aceleração da gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa de A, vou vir aqui para cá, né? Senão vai acabar meu espaço. A massa de A é igual, isso aqui está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, 39,2 dividido por 9,8 vai dar 4 quilogramas. Então, aqui está a resposta do item, eu até esqueci de colocar aqui, do item A do nosso problema. Perfeito. Para resolver, né, para conseguir obter a massa de B, a massa de C, a massa de D, é o mesmo procedimento. Vamos dar uma olhadinha como é que ficam o esqueminha de forças no corpo B. O que eu recomendo a vocês é o seguinte, é que vocês façam um novo desenho. Né? Para cada corpo você faz um desenho, porque aí fica bem nítido para você, né, com o que você está trabalhando. Então, o que está me interessando aqui é agora somente o corpo B. Quais são as forças que atuam no corpo B? Então, primeiro eu tenho essa força aqui, ó, o T1. Né? Então, sobre que agora, ó, o T1, a força na primeira corda está segurando, né, a bolinha B para ela não cair. Enquanto ela puxa a bolinha A para baixo, se eu não tivesse aqui segurando aqui, ela faria a bolinha A cair. Enquanto ela puxa a bolinha A para baixo, ela também puxa a bolinha B para cima, ela não deixa a bolinha B cair. Perceba que se eu cortar essa corda, a bolinha B acaba caindo, não só a bolinha B, como a bolinha C e a bolinha D, certo? Bem, aí eu tenho as outras duas forças, né? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho a força de tração no fio 2, esse fio está tentando puxar a bolinha B para baixo, e eu tenho o peso
da bolinha B, que também tenta colocá-la, fazer com que ela caia. Só me interessa, então, enxergar o que está acontecendo na bolinha B. E aí você pode, novamente, né, aplicar a primeira lei de Newton, né? E o que acontece? Isso aqui está em repouso, eu vou, pela primeira lei de Newton, concluir o quê? Que essas forças estão se equilibrando. E assim por diante você consegue resolver esse problema.